Economistas de diferentes instituições financeiras reduziram pela 8ª semana seguida a previsão para o crescimento da economia brasileira em 2018. A informação foi divulgada pelo Banco Central na segunda semana de junho e a previsão dos economistas para o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, neste ano estava em 1,76% e agora caiu para 1,55%. As previsões econômicas para 2018 pioraram, principalmente depois da greve dos caminhoneiros. E a avaliação do mercado é que a greve vai impactar tanto no crescimento econômico quanto na inflação. Bom, esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje, junto comigo, a acadêmica de jornalismo Luana Morim. Boa tarde, Isa, e boa tarde para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode acompanhar nosso programa através das nossas redes sociais. O nosso Twitter e Instagram é @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, e hoje nós recebemos o Jairo Romeu Ferracioli, professor do curso de Administração, Comércio Exterior e Direito aqui da Univale, e também o professor José Koenig, professor do curso de Comércio Exterior e também mestre em Economia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pela presença. E eu já vou abrir agora o nosso programa falando sobre essa pesquisa que foi divulgada agora, no finalzinho de junho. Então, dados recentes divulgados pelo Banco Central informaram que a previsão para o crescimento da economia brasileira agora neste ano caiu para 1,55%. Professores, como é que vocês analisam, então, esse percentual? Olha, houve uma revisão do crescimento econômico em função de alguns fatores, né? O primeiro é de natureza eleitoral, em função da incerteza que se tem quanto ao desfecho do processo eleitoral brasileiro. E o segundo aspecto é em relação ao aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que provocou uma corrida contra a moeda doméstica. O real está em um processo de desvalorização contínuo que levou a sucessivas intervenções do Banco Central. Mas é um detalhe importante. Hoje, o jornal Valor Econômico, em editorial, mostrou que das 4 recessões que o Brasil teve, de 2009 para cá, isso é de 1999 para cá, a primeira em 1999, a segunda em 2001, a terceira em 2003, a terceira em 2009. Das 4 últimas recessões que o Brasil teve, a que tem uma lentidão maior de recuperação da economia é esta. Nós saímos da recessão e estamos com uma recuperação muito lenta da economia. O mercado de trabalho, eles têm reagido de uma maneira muito lenta. Consequentemente, os agentes reviram, a projeção de crescimento do produto. Só para finalizar, o JP Morgan estabeleceu como projeção para o crescimento do produto para este ano em 1,2%. O ano passado se cresceu 1%, então a economia ela praticamente se mantém no mesmo patamar em relação a 2017. Professor, e por que o motivo dessa lentidão, então, no serviço realizado pelos nossos trabalhadores? O que pode explicar isso? O mercado, o que preocupa, é que o mercado de trabalho ele não tem reagido. Ele tem reagido muito lentamente. Em função, principalmente, de incertezas em relação ao futuro. Principalmente sobre a perspectiva eleitoral, e em relação à perspectiva eleitoral, não se sabe que medidas o novo governo tomará para fazer frente a medidas que são necessárias, especialmente em relação ao déficit público. O resultado é a não reação do investimento e, consequentemente, a economia ela mantém essa grande ociosidade, que naturalmente se reflete num número muito terrível, que são os 13 milhões de desempregados. Certo, e bom, as previsões econômicas para 2018 pioraram, principalmente após a greve dos caminhoneiros. A avaliação do mercado é que a greve vai impactar tanto no crescimento econômico quanto na inflação. Professor Jairo, como que tu vê isso, esse cenário pós-greve dos caminhoneiros? Vamos lá, quanto à inflação, alguns números já mostram isso, ia impactar mesmo,
até pela estrutura. A gente fala da estrutura que o país adotou, né? Ficou bem claro agora que a estrutura voltada ao modal rodoviário apenas cria um colapso a qualquer momento. Então, isso já de cara já mostra que nós temos um erro estrutural muito grande a nível de modais, tá? Outra até mesmo a questão combustível, né? A Petrobras passou a adotar, do ponto até justo da economia internacional, né? Isso atrelou o preço do combustível aqui dentro ao preço do mercado lá fora, o combustível. Então, é lógico, né, que enquanto lá fora também existe uma instabilidade muito grande, né, no Oriente, o preço do petróleo vai oscilar para cima, não vai oscilar para baixo, né, como a gente viu em épocas mais calmas. Então, o preço do petróleo lá em cima, né? Isso acaba justamente, né? Petróleo mais alto, atrelado ao preço do petróleo no mercado internacional, é lógico que vai impactar na inflação, e não vai ser pouco. A gente acredita até que os próximos 3 meses ainda aí a gente vai sentir a consequência do que foi a greve dos caminhoneiros, não em si, mas a toda a conjuntura. Já era de se esperar que essa inflação tivesse aí alguns incentivos em função da questão combustível. E bom, professor, agora até nos últimos dias a gente já teve, após ter uma queda no preço dos combustíveis, agora eles começaram a subir novamente, né? Com isso, pode haver uma segunda greve, quem sabe, depois, por conta disso? Como que tu vê? Olha, a segunda greve eu não acredito, né? Assim, foi esvaziada, vamos dizer, até certo ponto, politicamente. Copa do Mundo, desvia a atenção. Tá? Depois vem a eleição, vai desviar a atenção. Então, eu não acredito numa nova greve. Vai haver, claro, né? Está havendo uma insatisfação geral da sociedade em função aos combustíveis. A Petrobras, na realidade, ou o governo, tem que achar aí uma medida paliativa, mas não tem medidas conjunturais de curto prazo. A gente tem que pensar em médio e longo prazo. O próximo governo, é um desafio para o próximo governo, evitar que esse mal-estar, né, se contagie para os próximos mandatos. Bom, professor, você também citou a questão da inflação. E na matéria divulgada pelo G1, agora no final de junho, eles falavam sobre a previsão que essa inflação aumentou para 3,88% na semana retrasada e na semana passada 4% a mais. Foi a sexta alta seguida deste indicador. De que forma esses números eles acabam impactando a vida do cidadão comum? Diretamente. Eu trabalho com cesta básica aqui em Itajaí, vocês sabem, né? E só a nível de alimentação, a gente já sente um aumento considerável, né? Tivemos um aumento considerável no mês anterior, foi de 10% na alimentação. E esse mês pode ser até que tenha uma ligeira diminuição nesse valor, mas ainda teremos um aumento do valor final da cesta básica. Então, assim, qual é o principal impacto, né, na sociedade? Principalmente o assalariado. O assalariado vive de salário mínimo, não um salário muito baixo, e grande parte do seu salário é gasto com alimentação, sobrevivência, vamos dizer assim, e terá um impacto bastante grande, principalmente na classe de baixa renda. Bacana. E bom, a expectativa dos analistas para a expansão da economia em 2019 também recuou de 2,70% para 2,60%. Essa foi, então, a terceira redução seguida. Professor Koenig, como que tu analisa isso? É tudo resultado, né, de incertezas eleitorais. Assim, tem que se definir mais claramente o quadro eleitoral. Consequentemente, uma vez definida, os agentes vão ter maior clareza quanto à política econômica do futuro governo. Porque é bom frisar que, do ponto de vista dos fundamentos externos, a economia brasileira vai muito bem. Nós temos um déficit em conta corrente muito pequeno, temos reservas cambiais de 380 bilhões de dólares. Enfim, do ponto de vista externo, não se tem dificuldade nenhuma. A dificuldade está exatamente nos fundamentos internos. E quando se fala em fundamentos externos, tem uma questão muito difícil, que é o déficit público. Assim. Nós temos uma dívida bruta, com a medida da insolvência de um país, na casa de 70%. Então, consequentemente, não se sabe que tratamento que o novo governo vai dar a essa questão. Se tem na agenda a reforma da Previdência e um conjunto de outras reformas que se fazem necessárias. Enquanto não se tiver a clareza de política econômica futura, isso vai naturalmente implicar, quase que automaticamente, na perspectiva de crescimento futuro da economia. É bom lembrar que a economia, ela já de algum tempo, vem um processo de estagnação muito crônico, em função de queda da produtividade do trabalho.
Se você medir, na década de 90, a nossa renda per capita, no início dos anos 90, segundo mundial, renda per capita, com a medida da riqueza de um país, ela estava em torno de 28% da renda per capita norte-americana, isso em 1990, segundo dados do Banco Mundial. Em 2016, ela passou a estar em 26%. Então, comparada com a renda per capita norte-americana. Então, você imagina, de 90 para cá, nós não crescemos tendo essa referência. Nós, inclusive, pelo contrário, houve uma diminuição da riqueza per capita nossa quando comparada com a riqueza per capita norte-americana. Então, um conjunto de reformas que se fazem necessárias. Enquanto elas não foram feitas, tanto na natureza microeconômica como na natureza macroeconômica, os agentes, naturalmente, não vão investir, vai continuar a capacidade ociosa, o mercado de trabalho, que é o lado mais cruel de toda essa situação. Você imagina 13 milhões de desempregados, um pai de família sem renda, com o potencial como a economia brasileira tem, e não encontrar emprego, então é muito delicado. Então, há necessidade, tá, de ter maior clareza quanto ao horizonte político. Aí sim você tem perspectiva de ter uma definição clara da política econômica que vai ser tomada. Então, professor, tu acredita que os próximos candidatos a presidente, né, durante a candidatura deles, o plano deles, eles têm que apresentar, então, essas reformas na economia, seja na Previdência, que agora até tá parado no Congresso, enfim, né? As reformas, então, são uma solução para melhorar a economia brasileira? Não há outra alternativa. O mercado vai se encarregar de punir aquele que não fazia as reformas. Há um entendimento que, se elas não forem feitas, você vai ver no futuro próximo um outro impeachment. Então, essa que é a dificuldade que se tem em relação ao futuro. Primeiro, quem vai ganhar? Segundo, qual que é o projeto econômico? E terceiro, que é o mais claro, como é que vai ficar o Congresso? Porque vocês imaginem o seguinte, uma das medidas da insolvência de um país é a dívida bruta. A dívida bruta nossa está acima de 60% do PIB. PIB é toda a riqueza que se produz. A média dos mercados emergentes, que são economias parecidas com a nossa, é 50%. Então, é uma diferença grande. E essa diferença ela tem que ser resolvida. Então, vai estar na agenda um conjunto de reformas que, naturalmente, até o momento não tiveram um apoio popular. Então, o próximo presidente ele vai ter um capital político suficiente para fazer essas reformas. Caso não façam, aí que o mercado prevê que a situação ela pode piorar e piorar muito, assim. Bom, ótimo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Hoje o assunto aqui no programa é a economia brasileira. Já estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está falando sobre a economia brasileira. Os nossos convidados são os professores Jairo Romeu Ferracioli e o professor José Koenig. Bom, o Instituto Internacional de Finanças, o IFF, alertou que essa tensão entre os Estados Unidos e China pode afetar diretamente os países emergentes como o Brasil. Segundo o Instituto, os países terão maior dificuldade para exportar e também aponta uma possível desvalorização das moedas locais frente ao dólar. Professor Koenig, você concorda com essa suposição? Olha, alguns aspectos que merecem serem ressaltados, né? O primeiro é essa provável guerra comercial dos Estados Unidos com a China, tá? Ela vai ter um impacto no mundo. Impacto em que sentido, né? Vai se voltar à adoção de políticas protecionistas, tá? É tomar lá da cá. O que isso significa? Se você está impondo tarifas, eu também vou impor tarifas. E o resultado que se tem, se você olhar para a história econômica, não é nada positivo. Isso é, o mundo entra em recessão. Esse é um aspecto que merece ser lembrado, sim, tá? Uma guerra comercial levará à perda de todos. Isso é muito preocupante, assim, né? Há um nacionalismo por parte da atual administração norte-americana e as consequências, elas naturalmente se irradiam para o mundo. No caso da economia brasileira, já há algum tempo, a pauta exportadora brasileira ela foi comoditizada. O que isso significa? Significa o seguinte, que o Brasil é petróleo bruto,
é minério de ferro e é o complexo soja. E as exportações desses produtos dependem muito do crescimento do nosso principal parceiro comercial, que é a China. A China, há um tempo, tinha baseado seu modelo de crescimento na utilização intensiva de recursos naturais. O Brasil foi muito beneficiado. O brasileiro teve aquela sensação de riqueza exatamente em função desse momento. Agora, a desvalorização cambial tem um aspecto assim, muito importante, porque incentiva a competitividade do setor manufatureiro. O que é o setor manufatureiro? Aquele setor que gera um emprego de melhor qualidade, aquele que agrega maior valor agregado. Então, há essa possibilidade de nós retomarmos uma certa competitividade do setor manufatureiro. Então, vamos olhar a questão sobre essas duas óticas. Uma guerra comercial, deflagrada pelos norte-americanos, em que todos perdem, e uma desvalorização cambial, em que o Brasil é beneficiado em função de poder retomar a pauta exportadora de produtos manufaturados. E há a perspectiva do futuro crescimento da China, que, por sua vez, beneficiará a exportação de commodities. Bom, de acordo com o relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2018 subiu de 3,63 para 3,65 o dólar. Para o fechamento de 2019, a previsão para o dólar permaneceu em 3,60. Professor Jairo, de que forma o dólar impacta aqui na nossa economia? Bem, praticamente nós somos aquele chamado país dependente de divisas estrangeiras, né? Nós temos aí uma dívida a ser paga por empresas, pelo governo. Nós temos importações importantes, né, que fazem parte da nossa pauta. A gente importa muitos produtos químicos, petróleo, combustível, importamos, né, matéria-prima. Então, isso impacta, de maneira geral, nos preços aqui dentro, de uma maneira geral. Tá? Quanto à previsão do Focus, até eu acho que é um pouco otimista, até do jeito que anda, é aquele cenário, né? Depende do cenário externo e do cenário interno, quando se fala em mercado de divisas, dólar. Então, enquanto não resolver determinados problemas aqui dentro, né? O cara que está lá fora, quando olha para a nossa economia, ele pensa duas vezes, é bastante sensível, né? Se vem para cá ou não. A questão que o Cone, inclusive, comentou da taxa de juros americana é outro sinal, né, que faz com que quem está lá fora não entre para cá, né, não traga seu dinheiro para cá. Então, enquanto a gente não passar essa questão de eleição, de reforma, né, essa questão política importante, eu até estava comentando que enquanto não se decidir um vice, né, por ser importante, porque é o cara que substitui o presidente quando ele viaja, ou qualquer outro caso. Então, isso tudo fica bastante instável. E essa instabilidade é que acaba influenciando na questão das divisas, né? Além da própria exportações, cortes, né, de exportações. Hoje mesmo a BF estava anunciando aí mais de 500 empregos, né? Cortar aqueles empregos por causa da queda na exportação de frango e derivados de suíno. Então, tudo isso acaba impactando, criando uma fraqueza para a nossa moeda e acaba impactando sobre o valor do dólar. Eu acho até que a gente vai chegar próximo à casa dos 4, assim, até o final do ano. E qual foi... tem como a gente, por exemplo, analisar esse nosso período com algum outro na história do Brasil, da economia? Porque a gente vê isso, o dólar subindo, a instabilidade da política, né? Porque eu acho que fazia muito tempo que não tinha essa instabilidade, né? A gente não sabe quem vai ser os principais candidatos, porque hoje, nas pesquisas, quem aponta é Lula e Bolsonaro. O Lula tá preso, não tem nem como concorrer, né? Isso contribui ainda mais para essa economia tão frágil que a gente vê hoje? Com certeza, né? A política, infelizmente, no Brasil, a gente está muito atrelado à política e depende de muita coisa. Já que o país é muito grande também, né? Não pense que a gente também vai, do dia para a noite, entrar em falência por causa disso, né? Não vamos, tá? Mas essa questão política é importante. O que faz a taxa de câmbio, né? Todo um fluxo de entrada e saída de capital estrangeiro do país, né? Então, as nossas exportações estão bem maiores que as importações. Isso, em parte, cobre a nossa chamada balança de serviços, tá? Então, quase que 0 a 0 aí, né? Estamos aí com pequeno saldo negativo. O que faz a gente ter um saldo positivo e questão de manter a moeda mais ou menos dentro do padrão que está? O fluxo de capital estrangeiro. E o fluxo de capital estrangeiro são investidores, né? O pessoal vem para cá, investimento direto estrangeiro, investimento, tá? Aplicações, né? Mesmo eu achar
meio especulativa, aplicações de curto prazo em bolsa de valores, em títulos, tá? Mas é esse o volume de dinheiro que afeta, né, diretamente a questão do valor do dólar no dia a dia nosso. Então, enquanto houver essa instabilidade e também, vamos dizer assim, no cenário externo também, com a questão Trump, né? Que impacta sobre exportação, sobre importação, que impacta sobre o valor da moeda do dólar, né? Por causa da taxa de juros, que ele está, inclusive, ameaçando aumentar a taxa de juros, justamente quando ele aumenta a taxa de juros lá, parte do fluxo de capital que entraria aqui vai entrar nos Estados Unidos. Então, tudo isso acaba contribuindo para uma projeção mais alta do valor do dólar. Bom, e agora trazendo essa realidade da economia para o nosso estado, saiu uma notícia agora também no final de junho sobre o Michel Temer, que no projeto dele, enviado ao Congresso Nacional, ele vai retirar uma verba de 146 milhões que seria destinado a Santa Catarina. Esse valor seria usado para reformas em rodovias aqui do estado. Professor Koenig, como é que você vê isso e qual que vai ser os principais pontos negativos com essa retirada desse investimento de milhões? Toda retirada de investimento, ela tem um efeito multiplicador muito grande na economia. São menos empregos, são menos rendas que vão ser gerados. As consequências são sempre essas. Porque a economia tem uma questão muito clara, né? Ela trata da riqueza. Como que você fica pobre? Você fica pobre em função de duas situações. Quando a renda cai ou quando o preço aumenta. No caso, menos investimentos, isso contribui para uma menor renda e, consequentemente, contribui para um maior empobrecimento. Essa é a consequência imediata que se vê, assim. E, professor, esse corte foi feito não só com Santa Catarina, mas também em outros estados. Porém, o nosso estado foi o que recebeu um corte maior entre os outros. O que pode resultar nisso? Qual que pode ser o significado de Santa Catarina ter ficado, então, mais prejudicado em relação aos outros estados? O nosso estado, como é que está em relação à economia? O estado catarinense foi sempre um estado muito estável do ponto de vista econômico. É um estado que produz muito, apesar de ser um estado muito pequeno, né? Mas é um estado que a história mostra que tem pouca barganha política. Então, você imagina o seguinte, né? Os recursos, de modo geral, se agora sair um pouquinho do estado e para a região, os recursos, do modo geral, do país, do modo geral, são mais direcionados ao Nordeste. O Nordeste, que tem maior barganha política, tem uma bancada de peso no Congresso, nos ministérios, assim por diante. A região Sul, que é a região que tem uma classe média já mais consolidada, uma região que produz, assim, relativamente a outras regiões, mais riqueza, ela tem uma pouca contrapartida do Estado. Isso que revolta a classe empresarial, revolta a população de um modo geral. Há uma carga tributária elevadíssima, mas, em contrapartida, você não vê nada em troca. Isso significa o quê? Significa uma certa, no mínimo, né, um certo, aliás, descontentamento em relação à política do governo federal, não só para Santa Catarina, como para a região sul, de um modo geral. É aquela questão, né? Pegamos lá, mas não damos para lá. Isso que é difícil. Relacionado à especialização aqui no campus, tem curso? Não tem. Não? Não tem. O Jairo está assim. Eu acho assim, tem o curso Comércio Exterior, que é muito bem conceituado. Graduação, sim, né? A economia é uma área que afeta a todos. Dificilmente você não consegue... dificilmente você vê um fato, aliás, que não é econômico. O próprio tempo. O programa começa e termina. Bom, e com essa reflexão, né, que a gente vai acabando com o programa de hoje, né? É isso mesmo. Então, nós agradecemos a presença do professor Jairo Romeu Ferracioli, professor do curso de Administração, Comércio Exterior e Direito aqui da Univale, e também professor José Koenig, professor do curso de Comércio Exterior e mestre em Economia. Muito obrigada, professores. Obrigado.
Assim, a economia praticamente mexe com tudo, com todos, né? É importante que essa nova estrutura da universidade também, chamada Escola de Negócios, por exemplo, que é o nosso centro lá, atente para esse detalhe, tá? São vários cursos na Escola de Negócios e é imprescindível, né, que o tema economia, tanto brasileira, internacional, fundamentos, né, da economia, né, como micro, macro, é importante que se tenha nesses cursos para que tenhamos aí realmente um profissional voltado aos negócios. Dizer que um profissional hoje forma por si só não se forma conforme o mercado também. Então, é muito importante para a universidade que dê uma ênfase à própria economia e até pense, né, na volta do curso de economia à universidade. Ótimo. E então, com essa fala do professor Jairo, a gente encerra o programa de hoje. Agradeço sua presença, professor Jairo Romeu Ferracioli, do curso de Administração e Comércio Exterior e Direito aqui da Univale, e também o professor José Koenig, professor do curso de Comércio Exterior e mestre em Economia. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada também a você que esteve conosco em mais um Viva Voz e a gente se vê no próximo programa. Até lá!